Boa tarde, boa noite, bom dia. Aqui é mais um vídeo 45 jardas para a gente falar dessa rodada de wildcard da NFL. Acabou de terminar aqui Titans e Ravens, vitória do Ravens por 20-13, né, exorcizando alguns demônios da franquia de Baltimore nas últimas temporadas, né, exorcizando esse demônio do Titans, né, que derrotou o Ravens duas vezes no último ano, basicamente. E um jogo que foi, ao longo, muito disputado o tempo inteiro. Começou com o Titans abrindo alta vantagem, abrindo 10-0, se aproveitando da interceptação muito fraca do Lamar. Né, um começo do jogo que parecia que ia reforçar algumas das narrativas, né, que se tinha ao torno dos dois times, ao torno do Lamar Jackson. Mas acabou que não aconteceu isso. O Ravens se impôs do restante da partida. Né, o jogo poderia ter terminado até com a vantagem talvez um pouquinho melhor do Ravens, considerando que os dois times jogaram. Né, o Ravens conseguiu mais de 400 jardas no ataque, o Titans mal chegou em 200, mas Baltimore se recuperou bem no jogo. E isso se deu a partir do que, pra mim, foi talvez a jogada mais importante da partida, que foi uma terceira para 9, o Ravens perdendo por 10-3 naquele ponto do jogo, e o Lamar Jackson conseguiu escapar da pressão e acelerar no lado direito do campo até a endzone, marcando um TD, acho que foi 49, 48 jardas de corrida, que eventualmente empatou o jogo foi empatado para o intervalo, mas até aquele momento o Ravens estava, né, um pouquinho aos trancos e barrancos, tinha estado field goal, mas ele parecia um time que estava meio abalado em campo, era de 0 para 9, a situação difícil. E foi a partir daí para mim que o jogo virou, né? A chave do jogo deu uma mudada e no segundo tempo o Ravens voltou ainda mais forte, né? Teve mais jogado, teve mais jogo ainda. Depois disso, os dois times mostraram, o Ravens principalmente mostrou o seu melhor e o seu pior, né? O time que começou bem mal, mas depois voltou por cima, né? Teve um jogo, apesar da interceptação bizonha do Lamar no começo da partida, foi um jogo sólido dele enquanto passador. O Hollywood Brown terminou o jogo, acho que com 7 recepções para mais de 100 jardas. É o segundo jogo de mais 100 jardas dele, do Hollywood Brown, nos playoffs, e é o segundo jogo dele nos playoffs. O Lamar, mais 300 jardas no total, 315 jardas para ele no total, entre jardas aéreas e jardas corridas. Né, se juntou ao Colin Kaepernick como o único quarterback a ter 2 jogos nos playoffs correndo para mais de 100 jardas. E esse foi o ponto focal. O Lamar foi extremamente utilizado, ele foi o principal corredor do Ravens por muito, tanto em tentativas quanto em jardas. O time do Ravens que correu para mais de 200 jardas novamente nessa partida. E a maioria dessas corridas, essa que eu falei, a jogada mais para mim, mais importante do jogo, foi o Lamar criando algo de onde não tinha. Mas no geral ele foi incluído no jogo terrestre de forma natural. Corridas desenhadas para ele e um outro aqui que ele realmente teve que escapar do pocket e criar um pouco mais. A linha oficial do Ravens melhorou ao longo do jogo, o que ajudou bastante, principalmente no segundo tempo, porque no primeiro tempo tiveram algumas pressões desnecessárias, ainda mais considerando que o Titans foi um dos piores times da NFL em termos de sack, em termos de pressão ao quarterback adversário. Isso mudou no segundo tempo, o Ravens conseguiu correr de forma mais eficiente com a bola. Até no final do jogo, para fechar a partida, foram corridas de novo. Uma corrida do Lamar e desenhada, depois corridas com Gus Edwards e com J.K. Dobbins, que selaram a partida de vez. E do lado do Titans, porque o Ravens a gente viu alguns teimosias, principalmente no primeiro tempo, o time dá umas forçadas de corrida quando não dava, alguns erros, algumas questões de execução que não deram muito certo, e a gente ao longo de toda a temporada ficou cobrando o Ravens de quando é que o time vai conseguir se adaptar, quando é que o Greg Roman, enquanto coordenador ofensivo, vai conseguir se adaptar se não tiver uma situação fácil, mas o Ravens soube passar por cima disso, passar por cima da defesa do Titans também é um pouquinho mais frágil, então vamos ver como isso vai acontecer na próxima rodada dos playoffs, caso o Ravens enfrente uma defesa mais forte. Do lado do Titans, o Titans não teve essa versatilidade. O Ravens simplesmente parou o Derrick Henry e o Titans insistiu, para mim, até demais no jogo terrestre, principalmente em situações mais óbvias, né? Primeira para 10, essa situação onde simplesmente o jogo terrestre não estava entrando. E o Titans não soube responder isso, não soube se adaptar. Demorou muito para o Titans começar a pensar, a usar mais play action ou simplesmente jogadas de passe normais nessas situações óbvias. O Derrick Henry terminou o jogo com 18 corridas para 40 jardas. Então o jogo 10 do Titans não entrou de forma nenhuma. Acho que a corrida mais longa dele foi no segundo tempo, uma corrida de 8 jardas apenas. Tentaram, mas no começo do jogo não estava dando muito problema, por quê? Porque o jogo aéreo do Titans estava entrando. O Ryan Tannehill estava achando seus alvos, principalmente o A.J. Brown, que no primeiro tempo foi espetacular, teve recepção para touchdown questionável, se foi falta dele ou não, mas pouco adianta, enfim, valeu o touchdown. Mas conforme o Ravens limitou o Derrick Henry, limitou o jogo terrestre,
aí sim a defesa do Ravens pôde focar um pouco mais no jogo aéreo. E aí as opções ficaram um pouquinho mais limitadas, né? Muitas, enfim, com essa teimosia do Titans em se colocar em situações difíceis, porque o jogo terrestre não estava entrando, aí o time entra em situações de terceira descida questionável, e aí acaba se complicando, né? Indo para muitos pontos, o Titans só marcou 3 pontos no segundo tempo, né? Depois do começo explosivo, com 10 pontos no primeiro quarto, né? Com um ataque tão bom quanto o Titans foi no jogo inteiro, de novo, já falei, um pouco mais de 200 jardas no jogo, mas só 4.3 jardas por jogada, o Ravens teve 6.3, foi um número muito bom, e o Titans não soube responder, não teve alternativa, não teve saída. O Corey Davis parece que se machucou no segundo tempo, então perdeu uma peça a mais. Enquanto isso, o Ravens foi dominando o jogo. E acho que o outro ponto focal da partida foram as decisões do Mike Vrabel, principalmente no segundo tempo. Houve uma 4-2, perto do meio de campo, no terceiro quarto, que ele optou por punt. Beleza, o jogo mais apertado, acho que naquele momento estava 17-10 ainda. Mas, pra mim, a decisão... Se não fosse as corridas do Lamar, talvez pra mim fosse a jogada da partida, porque decidiu muita coisa e poderia ter sido ainda mais se uma falta não tivesse salvado o Titans depois. Foi a 4-2 no último quarto, 10 minutos faltando para terminar o jogo, Titans perdendo, do outro lado do meio de campo. O time, beleza, o Derrick Henry não tá jogando nada, beleza, mas ainda é o Derrick Henry. Você ainda tem o Ryan Tannehill com o quarterback móvel. Você tem opções e o Mike Vrabel foi pro punt. Né? E pra mim, isso é uma jogada que é uma questão de números, é uma questão de situação de jogo, é uma questão do sua equipe, do seu time é feito para isso. Né? E o Titans jogou essa oportunidade fora. Foram 2 oportunidades que o Titans jogou fora de tentar encostar no jogo, de tentar ser mais agressivo para vencer o jogo. E não foi. Poderia ter dado muito mais errado se o Ravens tivesse aproveitado essas oportunidades, não aproveitou. E nesse segundo caso, o Ravens não aproveitou porque o Ravens teve sua própria 4-2, eles optaram por ir para 4-2. A jogada deu certo, o Lamar se movimentou pro lado direito, achou o running back, acho que foi o Dobbins, ele converteu a quarta descida, mas a arbitragem marcou interferência de passe, acho que foi do Willis Snead. Também uma chamada meio questionável da arbitragem, mas tanto faz. E aí o Ravens acabou optando por chutar o field goal, né, já que recuou. Foi um field goal longo, um field goal que o Tucker acertou. Ele tinha errado um pouco mais cedo no jogo da mesma distância, outro field goal bem longo, mais de 50 jardas. Então isso deu uma nova chance para o Titans, e aí vem a interceptação do Ryan Tannehill. A jogada que você pode questionar a culpa dele, mas ele fez a leitura, viu um wide receiver, tentou o passe, o Kalif Freeman caiu, do outro lado do campo tinha o A.J. Brown levantando mão, talvez livre, se o passe fosse um pouco mais na frente dele, mas o Tannehill não viu o A.J. Brown, foi pro Raymond, foi interceptado pelo Marcus Peters, e aí vieram mais corrida do Lamar, primeira descida, basicamente matou o jogo aí, teve um passe antes que o Lamar errou, mas enfim, recuperou logo depois. Foi basicamente 2 passes que foram erros realmente feios do Lamar. Foi interceptação isso no finalzinho, mas ele soube em todas as situações se reerguer. E eu espero que isso acabe com algumas narrativas, porque vitória, principalmente vitória nos playoffs, é uma conquista de time. E o Ravens, apesar do Lamar para mim é o MVP do jogo, mas o Ravens como equipe conquistou essa vitória. A defesa parou o Derrick Henry, não deu vacilo no jogo aéreo, não permitiu ao Titans big plays. No começo do jogo sim, mas depois disso não mais. Não permitiu ao Titans big plays, e o ataque do Ravens conseguiu encontrar o seu melhor ritmo, conseguiu encontrar a sua forma de ser mais eficiente, converteu mais de metade das terceiras descidas, ficou bastante tempo dentro de campo e aí aproveitou o jogo. E aí a gente pode acabar com essas narrativas bestas de no quarterback não ganha jogo playoff, beleza, quem ganha jogo playoff é time. E o Ravens foi o melhor time hoje e ganhou uma vitória merecida, e agora vai esperar para saber quem vai ser o seu adversário no divisional. Um time que, de novo, muito perigoso, vem na sequência muito boa, parece que encontrou sua melhor forma. Ainda tem alguns problemas, né, contra times melhores, vamos ver o que acontece, mas é um time que, assim como o Titans, acho que o Titans poderia ter feito um jogo melhor hoje, mas já provou ao longo das últimas 2 temporadas que pode se bater de frente com qualquer um. Mas o Ravens está melhor hoje, e é um adversário que ninguém quer pegar nas próximas semanas. Então, vamos pro jogo, né? Vamos playoffs, mais um jogo apertado, mais um jogo bom, no que tem sido uma rodada de wildcard muito boa. Então, até o próximo vídeo e seguimos em frente.